tudo bem com vocês? Eu sou a professora Michele e a aula da semana nós vamos falar sobre a BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular na Educação Infantil. O que já era realidade antes da BNCC na educação infantil? Você sabe? Você saberia me informar? Antes de pontuarmos novos focos da BNCC na educação infantil, vamos discutir o que havia antes da homologação do documento. Vamos lá comigo? A BNCC não invalida os documentos e leis que já estão postos, entendeu? Portanto, as diretrizes educacionais anteriores à base continuam valendo. Assim, a BNCC propõe um conjunto de orientações às equipes pedagógicas para a elaboração dos currículos. Então, os eixos estruturais da educação infantil continuam os mesmos, ou seja, lei é lei e não muda, conforme propõem as diretrizes curriculares nacionais de 2009 e os documentos relativos ao segmento. Portanto, interagir e brincar continua ainda sendo o foco do trabalho com esses alunos da educação infantil. Além desses dois pontos, é importante ressaltar que a BNCC da educação básica integra não só o segmento da educação infantil, mas também o ensino fundamental e o ensino médio. Dessa forma, as competências gerais da BNCC não mudam, elas são as mesmas para todos os segmentos. Agora que nós vimos o que já era realidade antes da BNCC na educação infantil, vamos ver agora quais são os novos focos que ela propõe. Mas qual é o foco, na verdade, da BNCC na educação infantil? É o quê? Tratar a orientação de trabalhar com foco em eixos estruturais, direitos de aprendizagem da criança e campos de experiências. Ou seja, eles já existiam, mas com a base ela ganhou uma força maior na prática pedagógica e na rotina escolar do aluno. Os eixos estruturais de interagir e brincar são extremamente importantes para que a criança consolide sua aprendizagem. É a partir da brincadeira e da interação que ela desenvolve nessa etapa as estruturas, as habilidades e as competências que serão importantes ao longo da sua vida. Vou explicar para vocês os novos focos na educação infantil, que são o quê? Os direitos de aprendizagens e os campos de experiências, além da divisão da faixa etária e a nomenclatura usada para cada etapa desse segmento. Na educação infantil, os direitos de aprendizagem é o quê? Conviver, expressar suas emoções, os seus talentos, é explorar o campo, o ambiente que ela está, é conhecer-se, é participar e brincar. A BNCC, na educação infantil, estabelece 6 direitos de aprendizagem, como vocês estão vendo aqui na tela, que é o conviver, brincar, participar, explorar e expressar e conhecer-se. São eles que asseguram as condições para que as crianças aprendam em situações nas quais possam desempenhar um papel ativo em ambientes que as convidem a vivenciar desafios e a sentirem provocadas a resolvê-los, nas quais possam contribuir significados sobre si, os outros e o mundo social e natural. Agora nós vamos falar sobre essas etapas da educação infantil, que é o conviver. Vamos iniciando pelo conviver. Conviver é o quê? A criança conviver com outras crianças, com outros adultos, em pequenos e grandes grupos, utilizando diferentes linguagens, ampliando o conhecimento de si e do outro, o respeito em relação à cultura e as diferenças entre as pessoas. E a parte do participar vem o quê? O brincar cotidianamente de diversas formas, em diferentes espaços e tempos, com diferentes parceiros, como crianças e adultos, ampliando e diversificando seu acesso a produções culturais, seus conhecimentos, sua imaginação, suas experiências emocionais, suas criatividades, a parte corporal, sensorial, expressivas, cognitivas, sociais e relacionais. E o que vem a ser o explorar? O que a criança precisa explorar? Ela precisa participar ativamente com o adulto e outras crianças, tanto no planejamento da gestão da escola e das atividades propostas pelo educador ou professor, quanto da realização das atividades da vida cotidiana, tais como a escolha das brincadeiras, dos materiais,
dos ambientes, desenvolvendo diferentes linguagens e elaborando conhecimentos, decidindo e se posicionando. E o que vem a ser o explorar? Explorar o quê? Explorar gestos, sons, formas, texturas, cores, palavras, emoções, relacionamentos, histórias, objetos, elementos da natureza, na escola e fora dela, né? Ampliando seus saberes sobre a cultura em suas diversas modalidades, como a arte, a escrita, a ciência e a tecnologia. E o expressar como um sujeito dialógico, que é o criativo, o sensível, suas necessidades, suas emoções, seus sentimentos, suas dúvidas, suas hipóteses, descobertas, opiniões, questionamentos por meio de diferentes linguagens. E o que é a parte do conhecer-se? É construir sua identidade pessoal, social e cultural, uma imagem positiva de si e de seus grupos de pertencimento, nas diversas experiências de cuidados e interações, nas brincadeiras e linguagens vivenciadas na instituição escolar em seu contexto familiar e comunitário. Percebemos todos esses direitos são verbos de ação e é o que se pressupõe no contexto da educação infantil. A partir dessas ações, utilizamos os campos de experiência que vamos abordar no próximo capítulo, que as crianças consolidam todos os seus direitos de aprendizagem. Como vimos anteriormente nos posts, as interações e as brincadeiras fazem parte dos eixos estruturais da educação infantil e são eles que asseguram às crianças os direitos de aprendizagem. Levando isso em consideração, e na BNCC, ele é estruturado em 5 campos de experiência. Como a BNCC fala, os campos de experiência constituem um arranjo curricular que acolhe as situações e experiências concretas da vida cotidiana das crianças e de seus saberes, entrelaçando os conhecimentos que fazem parte do patrimônio cultural. A definição e a denominação dos campos de experiência também se baseia no que se dispõe a DCNE em relação aos saberes e conhecimentos fundamentais a ser propiciados às crianças e associados às suas experiências. Então, aqui o que fala a BNCC, né? O eu, o outro e o nós. É a partir da interação do convívio com outras crianças que a criança começa a construir sua identidade e descobrir o outro. Quando ela chega na escola, seu foco principal próprio do mundo dela, como o eu, é como o trabalho realizado no ambiente escolar. Ela passa a perceber seus colegas, que é o outro, e logo está interagindo no meio dos outros, que somos nós. Portanto, na educação infantil, a criança amplia sua autopercepção, assim como a percepção do outro. Além de valorizar sua identidade, ela aprende a respeitar os outros e a reconhecer as diferenças entre ela e os seus colegas. Já no foco do corpo, gestos e movimentos, a criança ela explora o espaço entre os objetos que estão em sua volta, por meio de sentidos, gestos e movimentos. É nesse contexto, a partir das linguagens como música, dança, teatro e brincadeiras, que elas estabelecem relações, expressam, brincam e produzem conhecimentos. Na educação infantil, o corpo das crianças ganha centralidade, por isso é importante que a escola promova atividades lúdicas com interações, nas quais as crianças possam explorar e vivenciar um amplo repertório de movimentos, como gestos, olhares, sons, mímicas com o corpo para descobrir variados modos de ocupação. O uso de espaço como o corpo, tais como sentar, rastejar, engatear, escorregar, pular, caminhar, apoiar-se em berços, mesas, cordas, saltar, escalar, equilibrar-se, né? Cambalhotas, alongar-se. É isso que a BNCC nos traz, que nós precisamos trabalhar em sala de aula. Na educação infantil, também nós trabalhamos como traços, sons, cores e formas. Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações. Sobre como a escuta, a fala, pensamento e imaginação. Agora eu vou detalhar para vocês o que é cada um. Por exemplo, o traço, sons, cores e formas. É a convivência com diferentes manifestações artísticas, culturais e científicas no espaço escolar possibilita a vivência de várias formas de expressão e linguagens. A partir dessas experiências com essas crianças, elas desenvolvem seu senso
estético e crítico, além da autonomia para criar suas produções artísticas e culturais. Trabalhando dessa forma, é importante para a criança na educação infantil o contato com as artes, como visuais, música, teatro, dança e audiovisual, para que ela possa desenvolver sua sensibilidade, sua criatividade e sua própria maneira de se expressar e respeitando a maneira como ela se expressa. Já na escuta, na fala, no pensamento e imaginação, a criança é bom trabalhar com isso porque ela desenvolve sua escuta e fala, são importantes para a sua participação na cultura oral, que pertence a um grupo social. Além da oralidade, é fundamental que a criança inicie seu contato com a cultura escrita, a partir do que já conhece e suas curiosidades. Ao escutar a história, na hora que nós estamos ali na roda da conversa, que nós organizamos as crianças numa roda para contar uma história, para um escutar o outro, para respeitar o outro, né? Fazer com que ela participe de conversas, ter contato com livros. A criança, nessa fase, ela irá desenvolver, além de sua oralidade, a compreensão da escrita como uma forma de comunicação. Já nos passos, tempos e quantidades e relações e transformação, a criança, o que ela é? Ela é inserida em um mundo de descobertas de diferentes dimensões. Logo, e nessa idade, ela começa a despertar seu lado físico, seu corpo, os animais, a planta, conhecimentos matemáticos do mundo sociocultural. Por isso que a BNCC entende que na educação infantil, a escola precisa trabalhar com as crianças para que possa fazer observações, manipular objetos, investigações, levantar hipóteses e consultar fontes de informação para buscar respostas e indagações. Dessa forma, a instituição cria oportunidades para a criança ampliar seu modo a utilizá-los em seu cotidiano. Com a BNCC na educação básica, a divisão da faixa etária é a nomenclatura usada para os segmentos da educação infantil foram alterados, levando em consideração as especificidades necessárias a cada um dos grupos etários que constituem os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento dessa etapa. Assim, a divisão etária é estruturada de acordo com a imagem abaixo. Como afirma a própria BNCC, é importante não considerar esses grupos etários de forma rígida, visto que há diferenças no ritmo de aprendizagem e no desenvolvimento das crianças que devem ser levados em conta.